Estamos de volta com Câmara em Pauta. A Comissão de Finanças da Câmara começou a debater o calendário de audiências públicas para a discussão da proposta do orçamento municipal para 2020. Nas próximas semanas, até o fim do mês de novembro, a Comissão de Finanças vai realizar uma série de audiências públicas para definir detalhes da LOA, Lei Orçamentária Anual. Essa lei estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas ao longo do próximo ano. Hoje iniciamos a discussão do calendário, do cronograma dos debates de audiência pública na cidade de São Paulo como um todo e as temáticas que ocorrerão aqui na Câmara Municipal. Ao todo serão 9 temáticas e serão também 13 audiências públicas regionais externas fora da Câmara Municipal. Para o presidente da Comissão de Finanças, a participação das pessoas é fundamental neste momento. Iremos debater e decidir depois aqui na Câmara, numa votação, aonde será gasto o dinheiro da cidade no ano de 2020. Então a participação popular ajuda nós a definirmos melhores metas e critérios de destinação dos recursos. Nesta quarta-feira, a Subcomissão do Plano Municipal de Cultura também se reuniu. Os vereadores fizeram uma primeira análise das verbas destinadas a essa área no orçamento do ano que vem. Hoje a gente fez um sobrevoo em alguns dos anexos do orçamento, mas o orçamento ele é organizado de um jeito não muito amigável. Então a gente acha importante que as pessoas se familiarizem com essa estrutura, com essa linguagem do orçamento, para que cada cidadão, cidadã possa fazer as suas próprias pesquisas. Málio, em relação à proposta orçamentária do ano que vem, já foram definidas que são 9 audiências temáticas, né? E 13 regionais, e o próprio presidente da comissão já destacou aquilo que a gente fala sempre aqui no programa, a importância da participação dos munícipes nesse processo. Tanto que tem aquela história, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. É o caso das regionais. 13. Então, são 13 audiências públicas aí na sua região. Então, os vereadores vão sair daqui e vão para a sua região, quer dizer, vão facilitar que você possa participar, que você possa presenciar, levar reivindicações. Nós estamos falando de 69 bilhões de reais. É quase isso, o orçamento para 2020. Então, isso tem que ser dividido como você faz na sua casa aí. Quando você tem o dinheiro, receita, despesa, é isso que vai acontecer. Então, a sua participação é fundamental nisso. Também a Subcomissão de Cultura, que está integrada à Comissão de Finanças, está cuidando do que disso. Então, normalmente, no segundo semestre, isso é fundamental. Você vê que vai até novembro. Então vai ter muita audiência pública, você vai ter como reivindicar e acompanhar o processo de votação aqui, sempre no mês de dezembro, que é fundamental, né? Exato. O impacto da atuação da CPI da sonegação tributária na arrecadação da cidade foi debatido pelos integrantes da comissão e o secretário municipal da Fazenda, Felipe do Chateau. De acordo com o vereador Antônio Donato, o dinheiro disponível no caixa da prefeitura até o mês de agosto alcançou a marca recorde de 12 bilhões de reais. Por outro lado, o nível de investimento foi de pouco mais de 2 bilhões de reais. O secretário de Finanças explicou alguns pontos do orçamento e afirmou que mais da metade da receita está vinculada a operações urbanas, que ainda serão realizadas. Quanto ao restante, o secretário falou dos aumentos de custos com os subsídios de passagem de ônibus, aposentadorias e gastos obrigatórios. O vereador Nonato nos questionou a respeito do caixa alto desse ano, né? E explicamos a ele que isso é natural, é sazonal, né? Todo meio do ano tem um caixa um pouco mais alto decorrente do descasamento entre receitas e as despesas, especialmente no final do ano, pagamento do 13º e outras obrigações, fazem com que o caixa diminua. A gente vê um entesouramento desses recursos e não uma reversão para obras e serviços que a população precisa. Não ficamos totalmente satisfeitos com as respostas. Acreditamos que a Prefeitura tem condição de agilizar uma série de questões, o chamamento de 2.000 concursados que estão aprovados desde 2016 e o concurso vence em 2020, uma série de obras aí pela periferia que precisam de recursos e não estão sendo liberados.
Apenas este ano, por meio de acordos com instituições financeiras, a CPI já devolveu aos cofres da Prefeitura cerca de 400 milhões de reais. O secretário disse que, inspirada nesse trabalho, a Prefeitura agora utiliza a base de dados e inteligência para auxiliar o fisco em casos de simulação de endereços. Para o presidente da comissão, essa parceria entre executivo e legislativo é importante. Esse trabalho da CPI junto com a Secretaria da Fazenda, com a Prefeitura e a Secretaria da Fazenda, que é o responsável por fiscalizar as sonegações, pegar esse know-how que a CPI adquiriu, como ele falou, de pegar nossas experiências e exemplos para poder trabalhar no cotidiano lá da Secretaria. Esse é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto é o aumento da arrecadação, né? Então, a gente vai ter agora mais recursos para poder atuar na área da educação, saúde. O vereador Ricardo Nunes falou ainda que o trabalho da CPI tem se tornado referência para outras câmaras de vereadores do país. Representantes de Porto Alegre e Dourados acompanharam os trabalhos nesta quinta. É uma referência para todo o país, então nessa oportunidade nós temos o interesse também em levar essa alternativa para Dourados e encontrar possibilidades também de incrementar a receita do nosso município, que é de médio porte, através de ações ligadas ao ISS. Então é um orgulho muito grande para a cidade de São Paulo poder contribuir com todos os vereadores aí do Brasil, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Mário, o secretário destacou o impacto positivo, né, desta CPI. A gente viu na matéria que já virou referência também, né, para outras cidades. Era de se esperar. É um trabalho sem precedentes do ponto de vista de recuperação de impostos que estava sendo sonegado, fantástico. Essa questão que foi colocada pelo secretário, de que realmente existe esse caixa e o vereador Donato, contestando algumas informações, esse é o trabalho do Poder Legislativo, é bom que se entenda isso. O vereador está aqui justamente para isso, para fiscalizar o Poder Executivo. Se tem dinheiro lá, e tem gente, por exemplo, que passou em concurso e ainda não foi chamada, o papel do vereador é exatamente isso, é cobrar da Prefeitura, é cobrar do Executivo. Essa cobrança está sendo feita dentro de um processo bastante salutar, porque há um entrosamento entre Executivo e Legislativo que é muito bom para a cidade, né? A gente não vê, tá brigado o Legislativo com o Executivo, não é nada disso. Mas a cobrança ela tem que existir. Então ela está existindo de um ponto de vista bacana, que é melhor para quem? Para você, que é a população. Então sempre é bom isso, né? Sempre é bom a gente destacar isso. O vereador não está aqui só para votar projeto, só para participar de reunião de comissão, não. Ele está também para fiscalizar e para cobrar o Executivo também, né? Exato. 3 pessoas foram ouvidas na reunião da CPI das antenas. A comissão investiga irregularidades na instalação e uso dos equipamentos de transmissão de celular. Júlio Roland, da empresa Brasil Towers, responsável pela construção de antenas na cidade, foi questionado sobre declarações dadas por ele em um depoimento anterior. Ele tinha dito que as 16 antenas que a empresa possui na cidade estavam em processo de regularização, mas isso não se confirmou. A procuradora-geral do município, Marina Magro Martinez, também foi ouvida. Ela falou sobre o procedimento de regularização das antenas. Segundo ela, grande parte dos equipamentos está irregular. Diante disso, o vereador Camilo Cristófaro determinou que as empresas sejam autuadas. Eles estão desafiando o poder público. Hoje eu fiz um ofício determinando que as subprefeituras autuem, por exemplo, essas 16 torres vão gerar 2,6 milhões mês para a prefeitura. Por que não fizeram antes? 16 torres. Nós temos empresas que têm 400, nós temos empresas que têm 1.000 torres irregulares na cidade. Isso gera bilhões só em autuações para essas gigantes. Para o vereador Claudinho de Souza, fica cada vez mais evidente a necessidade de aprovar uma nova lei que regulamente o setor. Nós temos sim que aprovar. Eu tenho uma audiência a ser marcada com o prefeito. Recebi sinalização por parte do terceiro setor, que representa as empresas envolvidas no tema, que há boa vontade deles, sim, de repente até de assinar um TAC com a prefeitura e negociar os valores hoje devidos. O diretor administrativo da Rede Brasil de televisão também participou da CPI. Os vereadores questionaram a existência de um programa considerado caça-níquel, ou seja, os telespectadores estariam sendo enganados. O presidente da CPI solicitou que a emissora reveja a exibição desse conteúdo.
Eles tinham um programa chamado Top Game. Ele é um roubo, ele é um dolo, ele é um desserviço para a cidade de São Paulo. As pessoas são seduzidas a telefonar para esse programa, adivinhar lá uma letra que vai ganhar 80 mil reais, não sei quantos mil reais, e é mentira. Isso é um conto. E eu fui muito claro com a Rede Brasil, que eles têm sim responsabilidade, porque é a emissora deles que está proporcionando esse roubo, esse dolo às pessoas mais simples da nossa cidade. Málio, como a gente já falou aqui no programa e o vereador Claudinho também falou, a gente precisa de uma nova lei, né, que regulamente o setor. É outra CPI que também está marcando história na Câmara Municipal de São Paulo, a CPI das antenas. Você vê que só em multa, o que dá para arrecadar também já aumenta aquilo que a gente falou na matéria anterior. Já aumenta a arrecadação da prefeitura, que é tão importante para todos nós. Chegou para arrumar casa, estava uma bagunça essa história de antena. Chegou para arrumar casa. Teve casos de antena que foi colocada em terreno, o proprietário chegava lá, tinha uma antena, o cara falava, mas peraí, o que é isso aqui? Houve casos assim, né? Pasmem, mas aconteceu. Então chegou para arrumar a casa, né? E não só na questão das antenas, na questão também das comunicações. Essa história desses programas caça-níqueis, onde é que está o cavalinho aqui? E aí você fica olhando ali desesperado, procurando o tal do cavalinho, você não enxerga. Mas você está ligando. Nisso a ligação vai rolando. A ligação ali. vai voando e você está tentando. Afinal, é atraente. Poxa, quem que não quer ganhar 80 mil reais, não é? Exato. Quem que não quer? Então, acho que até nisso a CPI está prestando um serviço inestimável para você aí que está do outro lado, que está nos assistindo, né? Porque realmente é isso que tem que acontecer. É outra CPI também que está, eu repito, está representando realmente o Poder Legislativo de forma espetacular, não é? Málio, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no programa. Eu que agradeço a você, Carol, ao telespectador da TV Câmara São Paulo. Nós estamos aqui para prestar serviço para você. Este foi o resumo dos principais assuntos debatidos na Câmara durante a semana. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. O Câmara em Pauta de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo. Assista. Fique sabendo.